Olá a todos, sejam bem-vindos. Vamos continuar a nossa capacitação no Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental de Campo Grande, o PDD-UA. Estamos agora na aula de número 15 e trataremos da contextualização dos instrumentos da política urbana de gestão do uso e ocupação do solo. Antes de tudo, para a gente contextualizar, devemos lembrar que com a industrialização no Brasil, a partir dos anos 50 e 60, começou a se aumentar a quantidade de população em todas as grandes cidades e as grandes metrópoles do Brasil. Com isso, a partir de 1988, com o advento da Constituição Federal, que conferiu aos municípios maior responsabilidade e autonomia, e que nos artigos 182 e 183, no capítulo da política urbana, foram estabelecidos princípios e fundamentos para instituir as diretrizes gerais para o desenvolvimento urbano no país, visando com isso a criação de um regime socialmente justo de contribuição para o bem-estar geral do cidadão e a redução das desigualdades socioespaciais e da pobreza nas cidades. A partir disso, nesse contexto, foi aprovada a Lei Federal número 10257, de 10 de julho de 2001, também conhecida como o Estatuto da Cidade, que, com isso, regulamentou os artigos 182 e 183 da Constituição e estabeleceu uma série de instrumentos de ordenação e controle do uso do solo. Esses instrumentos normatizam uma série de mecanismos e procedimentos para a institucionalização de políticas de desenvolvimento municipal, trazendo um arranjo jurídico nacional, a democratização do acesso ao espaço urbanizado e a gestão adequada do território das cidades. Os instrumentos da política urbana, inicialmente, no caso de Campo Grande, são regulamentados através do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental, o PDD-UA, que foi instaurado a partir da Lei Complementar número 341, de 4 de dezembro de 2018, em conformidade com o Estatuto da Cidade e a Constituição Federal de 88, que acabei de citar. E ele estabeleceu, o PDD-UA, estabeleceu os instrumentos jurídicos, tributários e financeiros da política urbana, de gestão do uso e ocupação do solo, que apresentaremos a seguir. Desses instrumentos de gestão de uso e ocupação do solo são a transferência do direito de construir, TDC, a outorga onerosa do direito de construir, OODC, a outorga onerosa de alteração do uso do solo, OOAUS, o direito de preempção, a operação urbana consorciada, OUS, parcelamento, edificação ou utilização compulsória, a PEUC, o imposto progressivo no tempo, a desapropriação, o consórcio imobiliário e, por último, o estudo de impacto de vizinhança, o EIV. Começaremos com a transferência do direito de construir, o TDC, que permite ao município autorizar o proprietário de um imóvel ou lote a alienar, transferir ou exercer em outro local o direito de construir previsto na legislação urbanística e ainda não utilizado em seu terreno. Aplica-se nos casos de implantação de equipamentos urbanos e comunitários, preservação histórico-ambiental, paisagístico, social ou cultural, regularização fundiária e habitação de interesse social. Outorga onerosa do direito de construir, OODC. A outorga onerosa do direito de construir, OODC, é a autorização emitida pelo Poder Executivo Municipal com ônus para o proprietário de edificar além do permitido pelo coeficiente de aproveitamento básico. Isto é, você compra o direito de construir a mais do que é permitido. Outorga onerosa de alteração do uso do solo, OOAUS. A outorga onerosa de alteração do uso do solo é a autorização emitida pelo Poder Executivo Municipal visando permitir a alteração do uso do solo e das categorias e subcategorias de uso, assim como o parcelamento do solo na zona de expansão urbana, mediante contrapartida a ser prestada pelo proprietário ou o empreendedor. Direito de preempção, também conhecido como direito de preferência, é o direito que o Executivo Municipal tem de preferência de compra de um imóvel urbano, em região definida no plano diretor. Esse instrumento permite ao município a aquisição de terrenos
para políticas de moradia, preservação ambiental ou proteção de áreas de interesse histórico, cultural ou paisagístico, sem a necessidade de medidas drásticas como uma desapropriação. Operação Urbana Consorciada, OUC. São conjunto de intervenções e medidas coordenadas pelo Executivo Municipal com a participação dos proprietários, moradores, usuários e investidores, com a finalidade de alcançar transformações urbanísticas, estruturais, melhorias sociais e a valorização ambiental em áreas consideradas estratégicas para o desenvolvimento urbano. Parcelamento, edificação ou utilização compulsória, PEUC. Com o objetivo de combater a retenção especulativa do imóvel urbano, que resulte na sua subutilização ou não utilização, e de estimular a utilização do solo urbano, subutilizado ou não utilizado, nas áreas definidas no plano diretor, o Poder Executivo Municipal, por meio de legislação específica, notifica os proprietários a lotear ou edificar compulsoriamente essas áreas. Subutilização construtiva. Com o objetivo de estabelecer os procedimentos, condições e critérios, bem como o modo de calcular a subutilização construtiva, lei específica regulamentará o aproveitamento mínimo dos imóveis no espaço urbano. No caso do plano diretor, é 10% de CA, ou de coeficiente de aproveitamento. Imposto progressivo no tempo. Estabelece o aumento gradual do imposto predial e territorial urbano para imóveis ou terrenos que não estejam cumprindo sua função social e os proprietários não estejam atendendo às notificações para parcelar, edificar ou utilizar suas áreas. O imposto progressivo no tempo é o segundo ato após o parcelamento, edificação ou utilização compulsória, a PEUC. Desapropriação. Quando não há efetividade na cobrança do IPTU progressivo, após o prazo de 5 anos, e não houve o parcelamento, edificação ou utilização do imóvel, descumprindo assim a sua função social, o município pode desapropriar o imóvel e pagar com títulos da dívida pública. É o terceiro ato nessa sequência do imposto do IPTU progressivo. Consórcio imobiliário. É um instrumento de parceria público-privada que visa viabilizar planos de urbanização, de regularização fundiária ou de reforma, conservação ou construção de edificação, em que o proprietário transfere o seu imóvel privado ao poder público municipal, que após a realização das obras de urbanização, recebe como pagamento unidades imobiliárias devidamente urbanizadas ou edificadas, ficando o restante incorporadas ao patrimônio público. Bem, agora vamos ao último e um dos mais importantes instrumentos da política urbana referente à gestão do uso e ocupação do solo. O Estudo de Impacto de Vizinhança, EIV, que é um instrumento obrigatório previsto no plano diretor, que estabelece como etapa prévia ao licenciamento de empreendimentos e ou atividades causadores de impactos ambientais, culturais, urbanos e socioeconômicos de vizinhança, medidas para mitigação, compensação ou potencialização dos impactos produzidos. Estamos então chegando ao final de mais uma apresentação. Convidamos para a nossa próxima aula, que detalhará cada instrumento visto hoje. Contamos com sua presença. Curta e compartilhe o vídeo. E se inscreva no nosso canal para acompanhar as próximas aulas. Muito obrigado.